Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui dando início a mais um Culto Cristão no Ar. Este programa está indo ao ar pela primeira vez no dia 3 de outubro, uma data muito importante para nós espíritas, pois é a data de nascimento daquele que teve como missão aqui na Terra codificar e trazer para nós essa doutrina de uma forma tão didática, tão organizada, consolidando conhecimentos que não eram novos, eram milenares, mas que vieram de uma forma muito mais fácil de estudarmos e também da importância de praticarmos. Estamos falando de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nós costumamos dizer que o Espiritismo é a doutrina dos espíritos. E não podemos deixar de lembrar que esses espíritos não são só os desencarnados. Tiveram também os encarnados que fizeram parte dessa missão. E aqui na Terra, essa missão foi coordenada por Allan Kardec com a ajuda de outros médiuns, outros colaboradores, que também faziam parte dessa grande equipe nos dois planos, incumbida de trazer esse conhecimento para nós. Então, participando do programa de hoje, estamos aqui nós três, eu, João Menezes, minha esposa Jane Chantley e meu pai, Lidiênio Barreto. E nós vamos a uma mensagem inicial que é em homenagem ao nosso codificador Allan Kardec. Olá amigos, olá amigas, vamos ler a mensagem do livro Doutrina e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem intitula-se Viver Kardec. Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais frágeis, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira de fé, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo espera de nós através de nossa própria unidade. Bezerra de Menezes. Jesus, nosso irmão maior, aqui estamos mais uma vez iniciando este momento de leitura e reflexão do teu Evangelho através da interpretação, da organização deste nosso amigo Allan Kardec. E hoje prestamos-lhes homenagem de gratidão por essa forma que nos deixou todos esses ensinamentos, Senhor. Abençoa esse Espírito, que ele continue nos inspirando de onde estiver na espiritualidade, mantendo entre nós o ânimo pelo trabalho e a coesão com esses ensinamentos. Obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Abençoa todos os lares que estão nos acompanhando pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro e que tenhamos uma boa leitura e uma boa reflexão. Que assim seja, Senhor. Nós vamos passar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 15, e é o capítulo que fala
e fora da caridade não há salvação, que é o lema que Allan Kardec desfraudou como a divisa da doutrina. E hoje nós vamos estudar o subtítulo que diz o mandamento maior. E Allan Kardec se baseou num texto registrado por Mateus, no capítulo 27, versículos 34 a 40. Então diz o evangelista: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então a gente vê que nessa passagem evangélica que Jesus está mostrando toda a sua capacidade de síntese, porque como termina o texto, diz que toda a lei e os profetas se achavam contidos nessas duas frases: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e a segunda, que é amar ao semelhante como a ti mesmo. Então nós vemos que o amor, ele deve estar em primeiro plano em nossas vidas, e temos que desenvolver essa virtude procurando, como Jesus nos mostra aqui, né, amar aqueles que são mais próximos, para podermos, através desse amor, chegarmos ao amor verdadeiro a Deus. Porque uma coisa que eu particularmente não entendo é como alguém que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus pode afirmar que é temente a Deus. Porque eu acho que quem teme não pode amar. Vamos dar um exemplo de pai e filho, né? Se o filho teme o pai, ele sempre vai procurar se esquivar. Nunca vai chegar próximo ao pai. Então, a gente tem que aprender a desenvolver esse amor. E como é que nós vamos aprender a amar a Deus? Amando ao próximo e também nos amando, que é muito importante. Porque tem gente que dedica a vida ao amor a uma pessoa e esquece de amar a si mesmo. Exatamente. Né? O que o senhor falou com relação à síntese de Jesus, eu lembro, achei muito interessante uma palestra proferida pelo César Reis, que falava das 3 revelações. Né? E ele diz que Moisés trouxe para nós a lei de Deus através de 10 mandamentos. Né? Jesus avançou um pouquinho e simplificou para 2 frases. E vem o Espiritismo depois, simplifica tudo numa única palavra: caridade. Né? Então fica mais fácil da gente entender, né? Cada vez simplificando um pouquinho mais, só falta agora colocar em prática. E que as pessoas consigam reter o ensinamento, né? Porque à época foi necessário vir 3 vezes para relembrar que Jesus tinha dito, né? Que Moisés, Deus nos falou, né? Através dos 10 mandamentos, e o povo esqueceu e foi necessário Jesus vir e o povo esqueceu. E agora está aí o Espiritismo, e nós espíritas com essa incumbência, né, de trazer, de levar o cristianismo redivivo para os cristãos, embora as nossas falhas, embora os nossos erros, embora as nossas imperfeições. É preciso cuidar primeiro de nós, né? Caridade para conosco mesmo, para compreender essas imperfeições e procurar melhorá-las. Porque quando a gente estuda o Evangelho, a gente estuda a doutrina espírita, primeiro nós estamos em busca do melhoramento, do ensinamento da nossa própria vida, né? E aí, levando a doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita, que são, através dos ensinamentos de Jesus contidos nela também, que vai levando essa luz, né? Relembrando esses ensinamentos trazidos por Moisés, por Jesus e agora pelos Espíritos. Cabe a nós não esquecer e continuar praticando para que não seja necessária uma 4ª revelação. E eu sempre lembro que essa
capacidade de síntese que o João ressaltou, é porque quando Jesus fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ele está resumindo os 3 primeiros mandamentos da lei mosaica, que tem a relação do homem para com Deus. E a segunda, né, que é amarás ao próximo como a ti mesmo, ele está falando do 4º mandamento em diante, que é a relação do homem com outro homem, com o próximo. Portanto, Jesus não fugiu à lei, mas simplificou-a para melhor entendimento. Inclusive ele fala no final, né? Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Né? Quando ele fala... Não esquecendo dos profetas, né? Que as pessoas esquecem que o Antigo Testamento também é rico em ensinamentos, né? Porque tem os profetas. E aí vamos prosseguir aqui na nossa leitura no comentário de Allan Kardec a respeito dessa passagem. Diz assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele ressalta: toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Porque as outras religiões tomaram como princípio, baseado naquela carta de Paulo sobre o amor, e falam de fora da igreja, né, não há salvação. E isso fica muito fácil, porque então eu vou frequentar a igreja, seja a missa, um culto evangélico ou espírita, né, frequento o centro espírita uma vez ou várias vezes por semana, e está resolvido, estou salvo. Estou quite com Deus, né? Ficou quite com Deus. Mas quando na realidade é preciso que a gente desenvolva esse amor em forma de ações em relação ao outro. E é preciso que a gente, portanto, aproveite todos os momentos de nossas vidas, tendo a oportunidade de ajudar alguém. Se a gente não pode ajudar alguém, vamos eleger uma instituição idônea que faça esse trabalho e passe a colaborar com a instituição. E aí Kardec ressalta, né, que amar a Deus e amar ao próximo, na verdade, acabam sendo uma coisa só. Né? A gente não consegue fazer um sem o outro. Não consegue amar a Deus sem amar ao próximo e não consegue amar ao próximo sem amar a Deus. E, acima de tudo, não consegue nenhum dos 2 sem se amar. Por isso que Cristo diz, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro a gente tem que aprender a se amar, se respeitar como espírito imortal que somos, para depois aprender a amar o nosso próximo. Né? E assim, através dos 2, amar a Deus, que é o nosso Pai maior. É porque Deus, como causa primária de todas as coisas, não está preocupado de a gente ficar fazendo prece a Ele a todo momento, ficar em adoração, porque a própria palavra, na adoração, termina em ação. Então, é preciso que a gente possa agir. E isso é que Deus quer, né? Que a gente possa a nossa ação em favor do outro. Porque tem pessoas que acham que ficar fazendo momentos de contemplação, de adoração a Deus, é a coisa mais importante. Eu tive 2 colegas de magistério que eles aceitavam assim os princípios espíritas, não se diziam espíritas, nenhum dos 2, mas frequentavam
uma instituição em Petrópolis, que eu não sei qual é, eles moravam os dois aqui na Baixada Fluminense, né? E a reunião era um sábado pela manhã. E na segunda-feira, de bom dia, eles ficavam comentando, né? Que fazia aquele relaxamento, aquele momento de silêncio, né? Aí um dia eu falei com ele, vem cá, e essa reunião é só isso? Porque eu acho que isso aí é um pouquinho de egoísmo, né? Porque e ajudar o próximo, como é que fica, né? Então as pessoas ficam em contemplação naquele momento de êxtase. É igual aqueles hindus lá na Índia, né? Fazendo aquele martírio todo em troca de quê? Não é o sacrifício agradável a Deus que o Evangelho fala, né? Exatamente. Estou me lembrando agora do amor ágape, né? Eu não sei se vocês se recordam do que significa o amor ágape. E se vocês se recordam, eu gostaria que vocês recordassem aos nossos ouvintes o que é o amor ágape. O amor ágape é porque no idioma grego antigo, a palavra amor tinha vários significados. Para cada tipo de amor, uma palavra. Né? O eros era o primeiro, de modo geral citado, que era o amor, vamos dizer assim, carnal. O fráter, né? O fráter, que era o amor à família, e o ágape, que era o amor incondicional. Exatamente. E é interessante que, quando eu lia o Novo Testamento, que Paulo falava de amor, e Kardec citava na mesma citação de Paulo, que é os Efésios, né? A palavra caridade, eu falei, por que Kardec mudou, né? Aí quando eu tomei conhecimento dessas variações do amor lá na Grécia, é que eu entendi, né? Que o amor que Kardec estava falando aqui como caridade era o amor ágape para os gregos, né? Que era aquele amor incondicional, que não mede esforço para que a gente possa dar o amor. E que a gente ainda precisa se esforçar bastante para chegar lá. Exatamente. Mas a cada dia é um exercício, não é? De a gente praticando. E aí está, inclusive, entrando num outro tema, mas que eu acho importante, que estamos um pouco ligados, né? É a questão do tempo, né? Porque para as religiões unicistas, que acreditam só em uma vida, morreu, acabou, a alma vai para o paraíso ou vai para o inferno, essa questão de ser perfeito fica meio difícil. Desenvolver esse amor ágape também, porque nosso estágio ainda é um pouco de amor egoísta, né? Por quê? Porque eu amo minha esposa. Mas por que eu amo minha esposa? Porque ela também me ama. Ou se não ama, porque ela atende às minhas necessidades. Então, é preciso que a gente ame a todos igualmente. E isso é um pouco difícil, né? E se a gente tivesse uma só vida, e a gente sabe que, inclusive, tem pessoas que desencarnam bem novos, esse já fica mais prejudicado ainda. Né? Porque eu estou com 85 anos, mas nem todo mundo chega a essa idade. Quantos jovens aí estão desencarnando, crianças? Onde fica o ser perfeito e desenvolver esse amor que é incondicional? Só o tempo é que vai nos dar essa oportunidade. O tempo Deus estabeleceu através das vidas sucessivas. Mas também que a gente não espere a próxima encarnação, como eu escuto muitas pessoas falando, né? Eu vou deixar para a próxima encarnação. Não. É diário. Com certeza. É tentando se melhorar a cada dia. Na próxima a gente pode não ter os mesmos recursos que está tendo nessa. E eu sempre faço uma comparação para as pessoas entenderem melhor. Quando a gente compra um eletrodoméstico, por exemplo, a prazo, se a gente não pagar uma prestação, a outra vai ser o dobro e ainda mais juros, correção monetária. Então assim também acontece com o espírito. Deixa para outro, só que a outra vai ser muito mais complicado. Então, cuidado, né? Verdade. Bom, então ainda homenageando Allan Kardec, nós temos aqui um soneto de Amaral Ornelas,
que é o grande poeta aqui do nosso Rio de Janeiro, né? E que, através de Franciscano Xavier, já como espírito desencarnado, a Maria Ornelas nos presenteou com um soneto que tem como título Homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida a aurora, e onde esteja serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas. Receba com Jesus na glória a que te elevas nosso preito de amor nos tributos da história. Então, Jesus, Divino e Amorável Mestre, aqui estamos ao final do nosso programa para te agradecer a oportunidade de fazermos essa homenagem bem simples, mas sincera, saída do fundo de nossos corações, a esta alma grandiosa que ficou na Terra conhecida como Allan Kardec. Mas também, Senhor, a oportunidade de falarmos do Teu Evangelho, das Tuas lições e desse mandamento maior que nos legaste há 2000 anos. Que possamos procurar, sempre que possível, e fazer o esforço para que as oportunidades surjam,
de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos. Que a vida. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.